Existe um inimigo silencioso que não faz barulho, não aparece diante dos olhos, mas tem força suficiente para paralisar sonhos, adiar decisões e apagar potenciais inteiros. Esse inimigo é o medo. O medo não chega gritando, ele sussurra. Ele diz: não vai dar certo, você não é capaz, e se tudo der errado? E aos poucos essas vozes vão criando raízes dentro da mente. Quando percebemos, já não estamos mais tentando, estamos apenas evitando. O mais curioso é que o medo muitas vezes não está baseado na realidade, mas na imaginação. Ele cria cenários que nunca aconteceram, constrói problemas que ainda nem existem e nos faz sentir como se já tivéssemos falhado antes mesmo de tentar. Quantas oportunidades você já deixou passar por medo? Quantas vezes você quis falar algo e ficou em silêncio? Quantos sonhos você engavetou porque achou que não era o momento, ou que não era bom o suficiente? O medo tem esse poder. Ele nos convence de que ficar parado é mais seguro do que avançar. Mas existe uma verdade importante que precisa ser dita. Ficar parado também tem um preço. E muitas vezes é um preço alto demais. O medo protege, sim. Ele é uma ferramenta natural do ser humano para evitar perigos reais. Mas quando ele começa a impedir o crescimento, ele deixa de ser proteção e passa a ser prisão. Pense nisso. Tudo que transforma uma vida exige atravessar algum tipo de medo. O primeiro passo assusta. A primeira decisão pesa. A primeira tentativa parece arriscada, mas é exatamente aí que a mudança começa. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar dele. É olhar para dentro, reconhecer o medo e mesmo assim seguir em frente. Você não precisa esperar o medo desaparecer para agir. Se fizer isso, pode passar a vida inteira esperando. O que você precisa é dar um passo, mesmo com o coração acelerado, porque a cada passo dado, o medo perde um pouco da força. Existe algo poderoso que acontece quando você enfrenta o que te assusta. Você descobre que é maior do que imaginava. Você percebe que consegue lidar com mais do que pensava. E pouco a pouco, aquela voz que te paralisava começa a ficar mais baixa. O medo gosta de escuridão. Ele cresce quando você não encara, quando você foge, quando você adia, mas quando você decide olhar de frente, ele começa a diminuir. Talvez o maior erro seja acreditar que precisamos estar totalmente prontos, confiantes e seguros antes de agir. Mas a verdade é que a confiança vem depois da ação, não antes. Você se torna forte enfrentando, não evitando. Você cresce tentando, não esperando. Você vence caminhando, não parado. E se dá errado? Essa é uma pergunta comum. Mas existe uma pergunta mais importante. E se dá certo? E se aquele passo que você tem evitado for exatamente o que vai mudar a sua vida? E se aquele risco for a porta para algo maior? E se o medo estiver apenas tentando te impedir de chegar aonde você realmente pode chegar? O medo limita, mas a decisão liberta. Decidir agir, decidir tentar, decidir sair da zona de conforto. Essas são escolhas que transformam. Não são escolhas fáceis, mas são necessárias. A vida não espera a gente se sentir pronto. O tempo passa de qualquer forma. E no final, o maior arrependimento geralmente não é pelo que fizemos, mas pelo que deixamos de fazer. Então, hoje reflita. Qual medo tem te impedido de avançar? O que você faria se não tivesse medo? Talvez a resposta para essa segunda pergunta seja exatamente o caminho que você precisa começar a trilhar. Não precisa ser perfeito, não precisa ser rápido, só precisa começar. Dê um passo, só um, depois mais um. E quando perceber, você já estará longe daquele lugar onde o medo te mantinha preso. Porque o maior obstáculo não é o medo em si, é permitir que ele decida por você. E a partir do momento em que você decide não deixar mais o medo comandar a sua vida, algo muda dentro de você. Você começa a viver de verdade. Se você gostou, inscreva-se.